Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Bruno, sou monitor de hoje. Sou formado em engenharia química e estarei aqui com vocês resolvendo algumas questões da área de matemática e suas tecnologias. O assunto que iremos ver agora é regra de três simples e composta. Esse assunto ele é bastante recorrente nas provas de Enem, tanto na área de matemática quanto nas áreas de física e química. Bom, a regra de três, pessoal, é uma metodologia de resolução de problemas que envolve grandezas. E essas grandezas elas podem ser tanto inversamente proporcional quanto diretamente proporcional. O que viria a ser grandezas? Grandezas, pessoal, grosso modo, é tudo aquilo que pode ser medido, contado, estimado. Bom, essas grandezas, quando elas são inversamente proporcional, significa que enquanto uma grandeza aumenta, a outra obrigatoriamente deverá diminuir. E vice-versa, enquanto a grandeza diminui, a outra obrigatoriamente deverá aumentar. Um exemplo prático para isso envolve grandezas que relacionam velocidade e tempo. Não entendi nada, pessoal. Ou seja, é bastante simples. Quando estamos aumentando a velocidade de um veículo para chegar a um destino, reduzimos o nosso tempo. Assim também ocorre o inverso. Se reduzirmos a nossa velocidade, iremos aumentar o tempo de trajeto. Ela também pode ser diretamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, significa que as duas grandezas irão ou aumentar ao passo que a outra aumenta, ou diminuir ao passo que a outra diminui. Podemos dar como exemplo aqui vendas e lucro. Se você aumenta a quantidade de vendas, o lucro obviamente irá aumentar. Se você diminui a quantidade de vendas, o lucro ele também diminuirá. Bom, a regra de 3 ela pode ser, geralmente os livros classificam em regra de 3 simples e regra de 3 composta. A regra de 3 simples envolve 3 valores que são conhecidos e o objetivo é encontrar o quarto valor, que viria a ser a nossa incógnita, o x. E a regra de 3 composta são conhecidos mais de 4 valores e o que se quer também é encontrar um outro valor, o valor desconhecido, que nos casos seria o nosso x. Para fins mais práticos, iremos agora resolver um exemplo e em seguida iremos resolver uma questão do Enem. Bom, resolvendo agora esse exemplo, o exemplo fala que em uma fábrica 400 peças são produzidas diariamente por 10 funcionários, que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas diariamente por 15 funcionários, que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou? Bom, problemas como esse, eu aconselho fazermos tabela, porque através de tabela podemos destrinchar o problema de forma mais que ele possa ficar mais compreensível. Então, na primeira coluna, iremos colocar o caso 1, que seria o caso em que conhecemos todas as grandezas, e temos também o caso 2, o caso que irá conter a nossa incógnita, o x. A partir de agora, iremos fazer uma breve leitura para a retirada de dados. Em uma fábrica, 400 peças são produzidas. Então, pessoal, a grandeza até aqui que encontramos foi quantidade de peças. Então, iremos colocar aqui peças. São produzidas, no primeiro caso, 400 peças. Diariamente,
por 10 funcionários. Então, a outra grandeza é a quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários. 10 funcionários trabalham nessa empresa, que trabalham 8 horas por dia. A outra grandeza é horas por dia. Eles trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas? Quantas peças? É o problema, é a pergunta que a questão faz e ela vem a ser o nosso X, o valor desconhecido da nossa questão. Quantas peças seriam produzidas diariamente por 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou? Bem, pessoal, aqui temos uma outra incógnita que iremos chamar de dificuldade. Podemos analisar aqui que, se considerarmos a dificuldade como 1, se no segundo caso a dificuldade dobra, então podemos entender aqui como se fosse 2, o dobro da dificuldade do caso 1. Então agora iremos analisar algumas comparações, as grandezas entre si. Iremos analisar cada uma por uma. Por isso que a regra de 3 composta, ela é uma sucessão de regra de 3 simples. Por quê? Iremos analisar peças com funcionários, peças com horas e peças com dificuldade. Bem, pessoal, iremos aqui convencionar que aumentar, iremos colocar, se a grandeza aumenta, iremos colocar uma seta direcionada para cima. E se ela diminui, iremos colocar uma seta para baixo. Bom, se a quantidade de peças aumenta, eu preciso de mais funcionários ou menos funcionários para produzir uma maior quantidade de peças? Eu preciso de mais quantidade de funcionários. Logo, a quantidade de peças e a quantidade de funcionários estão relacionadas de modo diretamente proporcional. Por quê? Um aumenta e outro também está aumentando. Temos também agora uma outra comparação, que é a quantidade de peças com a quantidade de horas trabalhadas. Se a quantidade de peças aumenta, eu preciso de mais horas de trabalho para produzir uma maior quantidade de peças. Logo, essa grandeza se relaciona também de forma diretamente proporcional em relação à quantidade de peças. Iremos agora relacionar a quantidade de peças com a dificuldade. Observe, se eu aumento a quantidade de peças, a dificuldade ela deveria diminuir. Se não ficou muito claro, podemos pensar o inverso. Observe, se você é acostumado a realizar certa atividade, se essa dificuldade de atividade vem a aumentar, logicamente você irá diminuir a sua produção. Logo, a quantidade de peças deveria diminuir. Então, com isso podemos identificar que a grandeza, a quantidade de peças e dificuldade estão relacionadas de modo inversamente proporcional. Bom, o próximo passo agora será da própria tabela tentarmos simplificar o nosso cálculo. Iremos analisar cada grandeza e tentar realizar simplificações para poder facilitar o nosso cálculo na hora da prova. Observe, a grandeza da quantidade de peças não podemos simplificar, porque é a grandeza que está associada com a nossa incógnita. A quantidade de funcionários, podemos observar aqui que 10 e 15 é divisível por 5. Se eu dividir o 10 por 5, dá igual a 2. E se eu dividir o 15 por 5, dá igual a 3. Podemos também simplificar o 8 por
2, que dá um resultado de 4. E o 6 por 2, que dá um resultado de 3. Observe, pessoal, que devemos simplificar de modo a mantermos a proporcionalidade. Ou seja, eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 3. Se eu não consigo realizar essa simplificação, ou seja, dividindo os valores pelos mesmos divisores, então eu não posso realizar a simplificação. Então aqui reescrevendo, iremos colocar 400 sobre x é igual. Iremos agora, pessoal, reescrever todo o nosso problema da maneira em que abordamos. Observe. Se a grandeza relaciona diretamente proporcional, devemos apenas copiar 2/3 vezes horas por dia também relaciona de forma diretamente proporcional. Então fica 4/3. 4/3. E dificuldade, ela se relaciona de forma inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, aqui, pessoal, devemos realizar a inversão da fração. Se é 1 sobre 2, então, se é inversamente proporcional, devemos colocar 2 sobre 1. Caímos agora, pessoal, na resolução de um sistema de equação de primeiro grau, em que no segundo membro, essa parte aqui, existe multiplicação de fração. A multiplicação de fração, ela é resolvida multiplicando os seus respectivos numeradores e os seus respectivos denominadores. Então, pessoal, podemos reescrever da seguinte forma: 400 sobre x é igual 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. 16 sobre 3 vezes 3, 9, vezes 1, 9. Então, a nossa equação, a nossa regra de 3 composta, ela se torna uma regra de 3 simples. Então, agora podemos fazer de algumas formas diferentes, ou isolar o x, ou então realizar a multiplicação em cruzado. Porque dessa forma já conseguimos verificar que esse valor ele está diretamente proporcional a esse. Então podemos multiplicar em cruzado. Então vemos que x ele será igual a 400 vezes 9 dividido por 16. O que eu fiz aqui, pessoal, foi multiplicar em cruzado e isolar o x. Observem. Fazer um cálculo auxiliar aqui. 16 vezes x é igual a 400 vezes 9. Como o 16 ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então fica 400 vezes 9 dividido por 16. Aqui eu consigo já visualizar que o 400 e o 400 é dividido por 16, que dá igual a 25. E aqui, se eu dividir por 16, dá igual a 1. Só que como em prova, geralmente nem sempre as coisas ficam tão trivial assim. Então podemos simplificar da forma mais simples que sabemos. O importante é simplificar os números para poder facilitar a resolução dos cálculos. Então podemos simplificar aqui por 4. Encontramos um novo valor, que é 100. Né? Dividimos 400 por 4, que é igual a 100. E 16 por 4, que é igual a 4. Então, reescrevendo aqui, pessoal, temos que 100 vezes 9 é igual a 4. Podemos fazer uma outra simplificação, que é dividir por 4, que encontramos um valor igual a 25. E dividir por 4, que encontramos um valor igual a 1. Então, pessoal, reescrevendo, teremos que x é igual a 25 vezes 9 dividido por 1. Então, nosso cálculo, pessoal, se resume a encontrar
a multiplicação de 25 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. Então, pessoal, a quantidade de peças produzida no segundo caso é 225.